Fala, meu lindo! Minha linda! Ô, irmão, eu tô no Rio Grande do Sul, eu tô em Canoas. Tem que respeitar o Rio Grande do Sul, meu lindo. E eu tenho uma palavra. Deixa eu só um pouquinho que tem que roncar. Ai, eu achei que ele não tava tomando. Ai. Irmão, respeita minha história. Minha avó nasceu em Canela, no Rio Grande do Sul. Se vocês soubessem por onde eu passei. Irmãos amados, a mensagem de hoje é sobre dependência emocional. Tudo aquilo que você suporta a sua vida, que não é Deus, e que para decidir e viver você depende, é uma dependência emocional e que pode destruir você. Nós somos uma geração emocionalmente prejudicada por vários fatores, mas o maior risco é quando nós paramos de colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e depositamos a trajetória da nossa vida na mão de uma pessoa que usa disso para nos ferir e controlar. E eu quero que você hoje seja liberto de toda e qualquer palavra, peso, jugo e pessoa. Se conhecer o Evangelho de verdade, se você conhecer Jesus de verdade, você vai entender e descobrir e Ele é suficiente e tudo que você precisa está nele. Amém? Mas antes da gente ir pro vídeo, eu tenho só um pedido para você. Curte o vídeo, comenta, compartilha, coloca aí da onde você está nos assistindo. Se você já é inscrito, dá uma olhada se o seu sininho está ativado. Toda segunda-feira, 5 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você por aqui. E toda quinta-feira, às 5 horas da manhã, nós temos o fôlego da semana para você. Eu já tô fazendo que já tá gravado já, viu? E nem tem lugar ainda para gravar. Mas fé é isso. Senhor, o Senhor deu a visão. Taca-lhe pau nesse carrinho agora. Eu quero convidar você para ser parte também da nossa associação evangelística. Aqui embaixo estão todas as informações. Se você puder conhecer e fazer parte, será uma alegria ter você com a gente. Você pode ser um voluntário, você pode ser alguém que nos ajuda no campo de batalha, você pode ser um doador, mas eu quero que você caminhe com a gente. 2025 é o ano do maior crescimento da nossa história, daquilo que Deus vai fazer, e você é parte disso também. E agora vamos pro vídeo. Juízes, capítulo 16, versículo 6. Vou falar o nome e você já faz assim, ó. Dalila. E Dalila disse a Sansão: diz-me logo, aonde repousa a tua força? E com o que podes ser amarrado e afligido? Peraí. Peraí. Só Jesus, tem coisa que não dá pra entender, né, irmão? Tem coisa que você faz. Que isso, irmão? Como que alguém pergunta pra você o segredo da sua força e diz o motivo pra que quer descobrir e você conta? Eu vou te dizer por que conta e por que entramos nesse tipo de lugar. A Bíblia diz que Sansão, primeiro, estava no lugar errado, escolheu no lugar errado. Eu não vou entrar nem nesse mérito.
Eu não quero falar sobre julgo desigual agora, não é o motivo, porque essa dependência emocional, você vai entender que não tem a ver só com uma pessoa, não é só sobre uma pessoa, também é sobre lugares, é sobre estações da vida. Mas o que me incomoda e o que começa bem pesado o texto é a mulher de um homem escolhido por Deus, separado por Deus, cujo qual nele repousava uma força que homens não poderiam contê-lo, exércitos não poderiam vencê-lo, e uma mulher que ele ama, que é a mulher da vida dele, que assim pensa que seja, pergunta para ele qual é o motivo da força, e quando ele, ouvindo o que é o motivo da força, responde, obviamente de primeira mão não fala a verdade, ele diz uma outra circunstância. Durante 3 vezes Salomão contou uma história que não era verdade. Sansão dizia, cordas novas, as cordas novas me detêm, mas não era isso. Só que olha que interessante, a reação de Dalila é que quando ele fala para ela mentira, ela diz para ele: como que você tem coragem de mentir para mim? Mas veja bem, a cada vez que ele contava para ela, ela fazia com que os filisteus fizessem exatamente aquilo que era para roubar a força dele. E mesmo assim, no outro dia, ele estava com ela, amando ela e contando mais uma história. Você percebe que isso é doença? Você percebe que isso tem alguma coisa estranha? Quando você olha para a Bíblia, você vê algumas pessoas com dependência emocional clara. Você vê, por exemplo, a mulher de Ló. Deus fala: vocês vão sair de Sodoma e Gomorra e vocês não vão olhar para trás, vocês só não podem olhar para trás, eu vou destruir. Só que a Bíblia diz que a mulher de Ló não aguentou, porque tinha mais dela dentro de Sodoma e Gomorra do que qualquer outra coisa, ou talvez mais Sodoma e Gomorra dentro dela do que qualquer outra coisa. E eu acredito que talvez seja essa a resposta. Então a Bíblia diz que ela olha para trás e o que acontece? Ela vira uma estátua de sal. Quando você olha para a Bíblia, você vê Lia, durante 14 anos, tentou provar para Jacó que lutava por outra mulher, que ela era a mulher ideal. Quando é que ela acorda e que se dá por si que ela não foi a escolhida? Sabe qual é o problema? Quando nós olhamos para a nossa geração, a gente olha milhares de pessoas que estão se entregando a momentos, a lugares, a coisas, a pessoas que não é o lugar delas e estão escravizadas por aquilo. A primeira coisa para você se tornar dependente emocionalmente, seja lá do que for, é não ter a sua identidade clara. Porque alguém vai dizer: aonde o Evangelho entra nisso? O Evangelho entra porque o Evangelho é o que nos dá identidade firme, sólida, cujo qual a gente sabe que não precisa de nada, que a gente é suficiente em Cristo. E quando eu digo de nada, não estou falando que você ignora relacionamentos, que você não ama as pessoas, mas você não se prende a julgos desiguais, a ciclos de doença, a ciclos de ofensas, a ciclos de humilhações. Você não precisa disso. Então agora, quando eu olho para o Evangelho precisa ser a base de cura de uma realidade como essa. Porque quando eu olho para Sansão, o desespero ele morreu no final. Morreu porque contou, e a Bíblia diz que sim, teve êxito no final. Foram mais filisteus mortos na morte de Sansão do que na vida toda dele. Agora entenda, era necessário que isso acontecesse? Quantas coisas na nossa vida não são frutos do que Deus tem, mas das escolhas que nós fizemos pelas associações que nós nos metemos? Quantas coisas que na nossa vida estão paradas porque nós estamos em ciclos viciosos que não mudam, que precisa alguém vir de fora e dizer: sai daí, você está morto. Nós tivemos uma circunstância agora, um tempo atrás, que nós precisamos intervir, porque vimos a morte gradativa acontecendo por conta de um narcisismo. Que lembre-se, todo narcisista escraviza emocionalmente alguém mais fraco. Eu preciso te falar uma coisa, Melindo. Todo mundo que é dependente emocional é escravo de um narcisista. Todo mundo. Se existe uma dependência emocional, existe um narcisista por trás
tirando a energia, tirando o fôlego da vida, tirando os sonhos, roubando os planos. Existe alguém dominando, e essa pessoa está aqui, sufocada. E eu posso falar para você com todas as letras: o narcisista jura que não é narcisista, e o dependente emocional jura que é livre. Mas um precisa do outro para viver. Um não vive longe do outro, e um destrói a vida do outro. O narcisista precisa ser curado, e o dependente emocional precisa ser livre. A questão é: a falta de identidade tem destruído a nossa geração. Nós aceitamos qualquer palavra, nós aceitamos qualquer amizade, qualquer pessoa senta à nossa mesa, qualquer pessoa domina nosso coração, qualquer pessoa domina as nossas decisões, qualquer pessoa. E a parada é, quando você olha para o nosso tempo, observe quantas pessoas não eram amargas até ontem, mas de repente ficaram amargas. Quantas pessoas tinham sonhos incríveis, mas agora não sonham mais. Quantas pessoas que tinham planos extraordinários sobre o futuro, e agora não tem mais planos nenhum. O que foi que aconteceu? Deus deixou de ser Deus? Não, é porque eles tiraram Deus do lugar e colocaram uma pessoa errada. Colocaram um lugar, colocaram uma circunstância. Sabe o que eu ouço? As pessoas dizendo: eu tenho uma saudade da igreja de antigamente. Sabe o que é isso? Dependência emocional de algo que já foi. Ora, bebê, acorda logo. Se para você não é o ideal, faça o ideal a partir daquilo que Deus te deu. Você já viu isso aí? Que absurdo. A igreja de antigamente não era assim. Claro que não era. Não tinha telefone, não tinha LED, não tinha som, não tinha luz, não tinha instrumento musical, não tinha você. Esse saudosismo nada mais é do que uma dependência emocional, uma muleta para justificar aquilo que você não vive hoje. Porque se fosse assim, era bom. Claro que não é mais assim, lindo, já foi. Mudou. Tem gente que diz: que saudade da minha cidade. Mas por que você ainda está vivendo uma vida miserável? Volta para a cidade. Mas é claro que você não quer voltar, porque você já disse: lá não é mais o mesmo. Mas nunca nenhum lugar é o mesmo. Um rio que passa não volta. A parada é que tudo aquilo que a gente se acovarda, a gente vira escravo. Tudo aquilo que a gente não coloca na mão de Deus, alguém toma no lugar, e a gente vira escravo disso. Então, meu lindo, chega uma hora que Deus está dizendo: ei, lindo, bora, vamos levantar, vamos sair dessa prisão emocional que você está vivendo, vamos parar, vamos sair desse lugar. Mas a gente não vê, e essa é a parada que me desespera, porque ninguém que vive isso sabe que vive isso. Você sabia disso? É tipo o cara que tem cheiro... o ser humano com bafo, já viu? Todo mundo que tem bafo jura que não tem bafo. Todo mundo que ronca jura que não ronca. Todo mundo que tem CC jura que é cheiroso. Talvez você está rindo e é você o preso. Talvez você está rindo, mas é você que a sua identidade não é mais a sua há muito tempo. Você nem se reconhece mais. A pessoa que vive uma dependência emocional, chega uma hora que ela se olha no espelho e ela não sabe mais nem quem ela é, porque a identidade dela foi roubada. A identidade dela foi usurpada por alguém que a escravizou emocionalmente. E por medo de ser rejeitado, ela se amoldou a um padrão que não é dela, uma realidade que não é dela, uma vida que não é dela. Então, quando menos ela percebe, ela já não sabe mais quem ela é. Mas agora ela tem um dono, e o dono é quem a escravizou. Seja a estação, seja a pessoa, seja o relacionamento, seja o momento da vida, seja qualquer coisa. Somos escravizados e não percebemos. Quantos de nós temos isso? E às vezes passamos a vida toda desapercebidos, que nós não avançamos porque fomos paralisados numa estação que já deveríamos ter saído de lá há muito tempo. Irmão, eu queria poder falar bem rasgado, mas tem coisas que são muito sensíveis e, sabe, não é bom. Mas de verdade, ó, os fofoqueiros, tá vendo? Sempre tem. Eu tô com muita vontade de falar e vai vocês. Você já viu gente que não consegue se relacionar com gente boa? Você viu gente que parece que o dedinho é podre? Não estou falando alguma coisa que não existe? Será? Ou vocês sabem o que eu estou falando? Você já viu gente que só namora? Ai, meu Deus.
Já viu que os amigos são tudo... Sabe por quê? Porque não tem identidade. Não tem identidade. Quem não tem identidade, qualquer proposta, seja ruim, seja lá o que for, serve. Porque quem não tem identidade não sabe o seu valor. Quem não tem identidade não sabe quanto custou na cruz do Calvário. Quem não tem identidade não sabe o quanto é amado por Jesus. Então quem não sabe o nível do amor que recebeu, se dá para qualquer tipo de amor fracassado que o mundo apresenta. Enquanto nós gravamos essa série agora, tá cheio de gente sendo destruída agora, se entregando a paixões passageiras, a momentos destrutivos. Sabe por quê? Porque não sabe quanto valem. Meu lindo, quem não sabe quanto vale, acredita caber em qualquer lugar. Quem não sabe quanto custou na cruz do Calvário, se permite viver qualquer circunstância. Mas quem entendeu que foi lavado pelo sangue de Jesus, que foi amado, escolhido, chamado, não se entrega a qualquer paixão. Ele é resguardado no Senhor. Ele não depende de emoções passageiras, porque aquele que o chamou é perfeito e o amou de tal maneira que entregou o Filho unigênito na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você é filho de Deus, não aceite menos do que isso. Essa é a parada. Agora veja, Sansão, coitado do Sansão, Sansão nem sabe que aquela mulher nunca o amou. Aquela mulher é um plano dos filisteus para destruir ele. Aquela mulher nunca quis ele de fato. Aquela mulher só desejou uma coisa desde os dias zero: destruir a vida dele. Sansão nunca foi amor da vida de Dalila. Sansão sempre foi um alvo para Dalila. Que tristeza quando nós tratamos os destruidores como amores da nossa vida. Que tristeza, porque não sabemos o nosso preço. Quando não sabemos o nosso valor, nos colocamos em circunstâncias que nos tratam como lixo, porque não colocamos Deus no devido lugar na nossa vida. Sabe qual é a coisa que mais escraviza o ser humano? O pecado. O pecado é uma dependência emocional. O pecado é uma muleta que o ser humano usa para se defender dos seus próprios fracassos. A gente dá uma volta e para no mesmo lugar. Dá uma volta, para no mesmo lugar. A gente nunca está liberto. A gente sempre volta no mesmo vício. A gente sempre volta na mesma história. A gente sempre cai no mesmo buraco. Por quê? Porque a gente é escravo daquilo. A nossa identidade foi destruída. Então, lindo, nós não vamos vencer nada sobre dependência emocional enquanto não estabelecermos de maneira clara a nossa identidade. Qualquer amor serve, qualquer amigo chega, qualquer estação da vida serve, porque quem não tem o valor se acomoda e se sente confortável. Você vai perdendo o seu brilho dos olhos. Poxa, gente, olha a sua volta. Olha para você, olha para quem está perto de você. Você vai percebendo que as pessoas do nosso tempo estão perdendo o brilho dos olhos, estão ficando amargas, estão ficando, leprosas, estão ficando pesadas. As pessoas não têm vontade de relacionamento mais, porque o que tem já as feriu tanto que não acreditam mais em absolutamente ninguém. Olha, existem muitas pessoas que não ouvem o evangelho mais porque foram feridas por alguém. Então eles viraram escravos emocionais de uma circunstância que agora os afastam de Jesus. Sabe por quê? Porque eles viram e colocaram toda a confiança em um homem e esqueceram que a nossa confiança não pode estar em homens. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para a realidade posta sobre o nosso tempo, há um lastro de dor derramado. A coisa mais triste que existe é quando essa dependência emocional ela é imposta dentro da realidade familiar, dentro do ciclo familiar. Quantos filhos que os pais são narcisistas? Quantos filhos que todas as palavras de maldição que travaram a história foi um pai que falou, foi uma mãe que disse.
Então a pessoa não vai, ela não rompe. Que todas as vezes que ela tenta, existe algo que está aqui dentro dela que escravizou ela. Uma palavra, uma estação, um momento da vida, alguma coisa aconteceu, entende? Então o peso do nosso tempo é tentar encontrar a cura no Evangelho. E eu confesso para você que eu queria encontrar uma história onde a dependência emocional fosse curada de uma maneira rápida. Mas eu descobri que é um tratamento. E é um tratamento que você precisa ter diagnóstico claro, entender aonde está o problema e conseguir a partir de então sair daquele lugar. Eu vou ser pontual para tentar exemplificar isso para você. Mas quem é dependente de alguém, essa pessoa ela sempre está rodando dentro daquele ecossistema, ela não sai dali. Então ela é humilhada naquele ecossistema, ela é ferida naquele lugar, ela é maltratada naquele lugar. E a pergunta é: por que não sai e se dói? É porque o dependente depende. É por isso que se fala dependência. Aquilo ali se tornou um alimento. A dor é um alimento para essa pessoa. E quem fere se alimenta da dor daquele que é ferido. E então é um ciclo. Não para, não passa. Então você olha, a vida não muda, a família vai subjugando a geração que vem depois, e de geração em geração vai sendo subjugado. Geração após geração. E aí a questão é: como que se quebra isso? Se quebra quando alguém... Isso é uma parada que é loucura. Normalmente alguém de fora precisa intervir. Você sabia disso? Que normalmente é exatamente assim que acontece. Deus envia alguém de fora para falar para você: ei, você está percebendo o que está acontecendo? Você está olhando aonde você está entrando? Só que normalmente nesse dia essa pessoa ela é mandada embora. Porque a pessoa diz: o quê? Comigo? Capaz, eu sou dona de mim mesmo, ninguém manda em mim, minha vida está saudável, está tudo certo. E aí é preciso de algo a mais do que uma pessoa: o agir do Espírito Santo. O agir do Espírito Santo precisa entrar. E talvez seja essa a palavra que vai tirar uma venda dos teus olhos hoje, que vai fazer você voltar para casa hoje, olhando para a circunstância que você está, para se desvincular e curar a sua alma que foi escravizada durante tanto tempo. Sabe, talvez é exatamente isso que você precisava. Alguém que olhasse para você e disse: ei, você não é livre, você é escravo. Você não faz porque quer, você faz porque tem medo de ser rejeitado. Você não faz porque quer, você faz porque foi comparado. Você não é essa pessoa porque você deseja. Alguém modelou você para ser a cópia do que você não desejava. A estação te fez dessa maneira. As dores te cultivaram para você crescer dessa maneira estranha, cheia de trauma, cheia de problema. Então, meu lindo, está na hora de dar um reset na sua vida. Está na hora de você tirar as emoções do centro das atenções e colocar Deus no topo dessa vida que você está vivendo até agora. Coloca Ele no topo, coloca Ele lá no começo de tudo. E a partir dele começa a repensar tudo que está para baixo. Todos os relacionamentos, todas as estações, todas as histórias que você viveu. Coloca tudo para baixo dele. Se Ele for o centro, Ele vai fazer você tomar a direção e governar sobre tudo que está abaixo. O problema é que nós estamos colocando as emoções aqui e Deus aqui. Você está entendendo? Deus é o último, as nossas emoções vêm primeiros. Então nos tornamos almáticos, nos tornamos extremamente impulsivos e tudo fazemos pelas emoções. Por isso que quando a gente coloca alguma coisa para depender e tiramos Deus do lugar, estamos sujeitos a fracassar. Meu lindo, Deus está falando com você hoje. Você não vai depender mais emocionalmente de pessoas. Você não vai depender mais emocionalmente de estações. Você não vai depender mais emocionalmente de momentos, de estações da sua história. Não, você só vai depender do Senhor. E Ele não escraviza você. Ele te dá uma identidade curada. Ele te dá uma identidade livre. Ele te dá uma identidade onde você é filho de Deus e nada mais vai poder ferir você. Enquanto somos escravos, estamos passíveis à dor e à destruição. Então, lindo, passa em revista. Se você ainda não casou, dá tempo. Se você se casou, lindo, aí ora.
Aí é campanha de jejum e oração, e se precisar os 190. Entendeu? Mas a gente não pode ser escravo. Está na hora de a gente se levantar como que nós somos de fato. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Senhor. Nós não podemos nos entregar a qualquer coisa. Nós não podemos nos deixar levar pelo pecado dessa geração. A gente não pode ser escravo. Não, nós não podemos. A gente tem que ser livre. Se você é escravo do seu telefone, você não é livre. Se você é escravo de algo que você precisa colocar na boca, você não é livre, você é escravo. Se você é escravo de alguma coisa que você precisa jogar no seu telefone, você não é livre, você é escravo. Se você é escravo do desejo de alguém, você não é livre, você é escravo. Agora eu quero que você entenda logo: se o Evangelho te libertar, se o Senhor te libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E eu termino fazendo confusão. Confusão é: reveja tudo. Se você vai na casa de um amigo, que você chega leve e sai pesado, beijo pra ele. Se você anda com gente que só te dá pesadelo, beijo pra vocês. Tchau, Ló, valeu. Irmão, tira tudo aquilo que te escraviza de perto de você. Tudo aquilo que faz você ser a pior versão do que Deus tem para você. Sai de longe, sai para longe, vai embora, vaza, corre. Mas David, ele é o amor da minha vida, oh. Mas ele te trata que nem um animal, linda. Você é uma princesa, está sendo tratada igual o quê? Oh, rapaz tonto, só porque você é feio, não pode... Não, mas é verdade, sabe? A gente precisa se libertar logo. Sabe qual que é a pior coisa que pode acontecer com a vida de alguém? Isso aqui é muito sério: casar errado. E normalmente começou igual o Sansão e Dalila. Ô, Sansão, me mostra o teu ponto fraco. Não é nada não, eu só quero destruir você. Me deixa saber o que te tira força, eu quero fazer. Vai ter um dia que eu quero usar contra você. Você tem noção a cegueira de alguém? Então, lindo, eu não sei se você está sentindo ou está pensando só nos outros. Olha para quem está perto de você e fala assim: talvez seja você. Fala para ele: te orienta. Tá na hora de dar um reset. Tá na hora de dar um Ctrl, um Alt Del. Só quem é velho e tem computador antigo sabe o que eu tô falando. Você dá um Ctrl, Alt Del, começa do começo. E como que é o começo? O começo é assim: identidade firmada. Quem você é? Sua imagem e semelhança do Criador. Calma, calma. Só o começo da identidade. Esse é só o primeiro dígito do RG. Quem você é? Sou amado, escolhido, chamado. E porque sei que sou filho dele, eu não aceito andar com quem não é filho dele também, com quem não compartilha da mesma verdade que eu compartilho, com quem não divide a mesma paixão que eu divido, que é Jesus. Eu não consigo. E aí você livra a tua vida de tantos problemas. Ei, lembra, eu sei que talvez o teu irmão mais velho falou que você foi achado no lixo, mas você não foi achado no lixo. Você é a obra do Criador. Deus fez você pensando parte a parte, história a história, momento a momento. Não deixe nada nem ninguém escravizar você. Você nasceu para ser livre e livre em Cristo Jesus. Jesus não nos deixa ser escravos, não nos deixa ser reféns de circunstâncias, de estações da vida, mas nos liberta, Jesus. Nos liberta, tira nós de momentos que nos trucidaram durante tanto tempo, que nos colocaram julgos que o Senhor nunca nos colocou, que nos fez ser quem nós não somos de fato. Jesus, cura nossa alma, cura o nosso interior, Jesus, e faz algo novo. Tem
misericórdia de nós, Jesus. Abre os nossos olhos, tira a venda dos nossos olhos, para que a gente